Ok. Hello world! Olá todo mundo! Estamos de volta aqui em mais um webinar Spibo. Mas dessa vez esse webinar está um pouquinho diferente. Não tem cerveja e não tem pizza. A gente está falando um assunto um pouquinho mais técnico, mas que tem o mesmo direcionamento, mesma linha de raciocínio de antes, que é ir para fora, buscar seus sonhos, realizar sonhos e a gente construir novos caminhos para as pessoas com um pouquinho mais agora técnico, um pouquinho mais longo prazo. A gente está falando agora de planejamento longo prazo. Eu estou aqui com a Fernanda Farias, diretamente de Melbourne, Austrália. A gente já faz uma apresentaçãozinha e dá os credenciais certos da Fernanda e os credenciais meus, mas primeira coisa, só para, assim, um minutinho, falar Hello Spibo, né? Spibo. Spibo é uma agência de intercâmbio que ela nasceu na Austrália, uma empresa australiana, tá? Nasceu em Melbourne, a melhor cidade do mundo para se viver, 7 anos consecutivos eleitos, então não esqueçam, gente, Melbourne é top. E a gente consolidou esse sonho dessa empresa, uma startup de tecnologia, né, que hoje contém a maior plataforma da Austrália do tipo e uma das maiores do mundo, que é uma plataforma de busca de curso, uma plataforma com 23 mil cursos disponíveis para estudantes internacionais e que muito desses cursos e educação está muito vinculado à imigração e muito vinculada a essa construção de pontos para migração, construção de opções e caminhos para você migrar também, ajuda muito nesse processo. É por isso que a gente, rapidamente, com nossas operações, com escritórios, nossas operações online e com todo esse progresso aí no mundo do intercâmbio, a gente rapidamente viu a necessidade de ter uma presença muito forte e a gente desenvolver muito essa questão de imigração, porque eles andam muito juntos. Educação e imigração na Austrália está sempre muito vinculado. Então, acredito que somos uma das únicas, ou a única, né, agência brasileira que tem internamente um agente de imigração, né, registrado no governo, que essa aqui é a Fernanda. Então, essa é a Spibo. Então, a gente tem escritórios no Brasil, tem escritórios na Austrália, e a gente expande, trabalha com destinos como Canadá, como Irlanda, a gente está abrindo UK, US, fazendo um monte de coisa legal no mundo, mas hoje é específico a Austrália, onde a gente nasceu e onde a gente manja muito também. Eu sou Maurício Segura, tá apresentando oficialmente, e eu sou o CEO da empresa, cofundador junto com o Gabriel Neto, que fica em Melbourne. Hoje eu estou falando de São Paulo, e eu e a Fernanda a gente já trabalha junto há algum tempinho já, né? Já está um bom tempinho. E, bom, uma primeira coisa que eu só quero dar uma checada, eu estou recebendo um recado aqui que a Fernanda está sem som, é verdade? Baza. Eu tô escutando ela. Tá, vamos pedir pra esperar só um segundinho. Eles me escutam, mas não escutam você. Mas eu te escuto, tá, aqui, Fê? Tá, eu vou continuar falando um pouquinho, porque o nosso técnico e Fernando Bazon aqui do marketing tá resolvendo essa questão do áudio vindo do... Esse cara aqui tá resolvendo o áudio aí vindo de Melbourne, tá? Então, a Fernanda, a gente já trabalha há algum tempo junto nessa questão de imigração. E hoje a gente está aqui para tirar dúvidas, a gente está aqui para tentar buscar dos nossos espectadores aí pelo mundo todo, tanto no Brasil quanto na Austrália, quanto tem pessoas, acho, do Canadá e Irlanda também que vão entrar aqui falar para assistir esse live. Tirar as dúvidas, tanto de vistos regionais, vistos, né, o famoso 189, o 190, o 489. A gente vai falar muito de estados como Tasmânia, como South Australia, que fica Adelaide, a capital. A gente vai falar de Northern Territory também, tá? Então tem muita coisa para a gente tratar, e ainda estamos resolvendo o áudio aqui da Fernanda, mas tem muitos temas que a gente pode tratar. Mas é uma forma bem aberta, tá? E eu já deixo desde agora, para quem começou a assistir aqui, não pode ficar ou assiste no futuro, deixa os comentários aqui embaixo, faça uma pergunta que a gente com certeza vai entrar em contato e a gente vai responder qualquer pergunta que você tem. Esse é o nosso objetivo, a gente está aqui para ajudar e tentar fazer de uma forma mais transparente possível, tá? Uma coisa que é muito importante que você vai perceber, essas pessoas estão indo atrás de imigração hoje em dia. Na Austrália não existe uma pessoa que sabe tudo. Né, Fê? Tipo, tem pessoas que estão ali, não, me dá certeza desse caminho. Putz, não,
infelizmente, em outros países as taxas são pior do que isso, a gente nunca consegue ter certeza sobre um processo de imigração em qualquer país, até visto de estudante e até visto de imigração, né? Mais uma... É muito personalizado. Cada caso é um caso, cada skills assessment, né, que a gente também vai tratar aqui, que é o reconhecimento, né, reconhecimento da sua ocupação, é muito difícil a gente ter uma certeza do resultado desse seu skills assessment. Tem vários órgãos que fazem essa validação e cada um dos órgãos tem seus diretrizes e até varia um pouquinho de pessoa a pessoa que analisa e interpreta experiências profissionais que podem equivaler a períodos acadêmicos dentro do seu processo. Então essa variação aí existe, tá? Mas que normalmente todo o processo de imigração está bem focado na sua ocupação, tá? Principalmente para o que a gente chama do Skilled Visa. Já estou adiantando um pouquinho o que a Fernanda está falando, só para ver se alguém aqui fala para mim que o áudio dela tá funcionando. Mas, então, tem vários processos aí que a gente vai discutir hoje. Mas um dos principais que a gente vê no mundo inteiro, esse processo migratório, que é Skilled Visa, né? O que é Skilled Visa? É Skilled Worker. O governo da Austrália e cada estado, eles lançam uma lista de ocupações, lista de profissões que estão em demanda com base em pesquisa que eles fazem do país, mesmo que são ocupações que eles têm falta de mão de obra para ocupar vagas na Austrália. E daí eles lançam essa lista, e com base nessa lista de ocupações, tem as regras para você conseguir se equivaler àquela ocupação, e você progredir nessa validação de ocupação, e no momento que você tem essa validação, e dependendo do estado e do visto que você elege, você começa a passar por um processo de levantamento de documentação e processos para ajudar você a acumular pontos, que com base na sua pontuação você vai pleitear ser convidado para aplicar para um visto de residência. Então, um processo um tanto quanto extenso aí, né? Eu vou checar aqui se o áudio já está funcionando, você sabe? Pode falar, Fê, uma coisa que... Vamos dar uma checadinha aqui. Pode ficar falando, Fê. Fala um pouquinho, faz uma introdução de você, então, pra gente ver se vai. Fala um pouquinho, faz uma introdução de você, então. Não tá indo? Não? Então, ele vai tentando aqui o áudio seu, tá? Eu não sei bem o que tá acontecendo e eu vou continuar falando aqui, tá? Eu escuto a Fernanda, mas o pessoal do Facebook não escuta. O outro Fernando aqui tá tentando testar. Manda um oi, Fê. Oi, tudo bom? Bora. Aí, agora funcionou. Agora foi? Beleza. Então, Fê, faz uma rápida introdução de você, tá? Vamos dar os seus credenciais para pessoas saberem que eles estão tratando com a melhor Migration Agent do mundo. Vamos lá, então. Bom, gente, meu nome é Fernanda, então, para quem não me conhece, eu sou agente de imigração registrada aqui na Austrália, pelo governo australiano. Eu tenho pós-graduação em Migration Law pela Victoria University aqui da Austrália, de Melbourne, e trabalho com consultoria de imigração. Então, meu foco é fazer esse planejamento para quem está pensando em sair, né, imigrar para a Austrália, ou para quem já está aqui querendo achar algum caminho para ficar. E skills assessment, vistos, como o Maurício estava falando. Então, estou aqui para ajudar vocês aí com as dúvidas e tentar achar uma forma aí de trazer esse povo para cá. Ótimo. Não, é isso aí, Fê. A Fê trabalha já um bom tempo com a gente está desenvolvendo um trabalho muito legal na Austrália e a gente ajuda tanto as pessoas que estão na Austrália nesse momento, quanto as pessoas que estão no Brasil. Então não precisa necessariamente estar na Austrália. Ajuda muito, tem muita facilidade, você consegue mais ponto, mas não necessário, né, Fê? Não necessariamente. O processo, principalmente para o Skilled Visa, que o Maurício estava falando antes, ele é
é super parecido, né? O processo com o departamento de imigração, na verdade, ele é o mesmo, mas estando aqui na Austrália, pode ajudar a conseguir uns pontinhos extra aí. Cada 5 pontos é muito importante, né? A gente sabe. Ajuda bastante, né? Isso. Perfeito. Então já eu vou falar isso aqui várias vezes durante o call. Pessoal, pode deixar perguntas, tá? A gente está aqui para responder. Claro que a gente já tem algumas pessoas que estão fazendo o processo com a gente e tem muitas perguntas quando souberam que a gente ia fazer esse webinar. A primeira pergunta que todo mundo faz e sempre está perguntando: que profissões estão em demanda? O que a galera mais pede para fazer? O que você pode falar sobre isso? Vamos dizer, os top 3, top 4. Bom, a lista, né, é enorme, né? É uma lista bem grande de profissões. A gente está falando de mais de 100. Mas, assim, engenharia, TI, as profissões que a gente chama trade aqui, né, como chefe, mecânica, essas profissões mais técnicas também são uma ótima opção. Então, bastante em demanda aqui na Austrália. Legal. Uma que eu adoro, que eu sempre falo para todo mundo muito, é TI, né? Nossa, como o TI tá em alta no mundo inteiro e tem facilidades. Para todo mundo que está assistindo de TI, uma coisa muito legal que eu vou falar, né, que dentro das ocupações de TI, que tem algumas ocupações, né, tem desenvolvedor, tem analista de sistemas, então tem uma range de enquadramentos dentro do setor de TI. Sim. Se eu não me engano, a ocupação de programador é a ocupação que tem maior número de vagas entre todas as ocupações na lista de demanda na Austrália. O legal de TI é essa variedade de ocupações, essa de desenvolvedor, né, ela tem disponibilidade na maioria dos estados aqui na Austrália. E além disso, além do visto, os empregos, né, para quem é de TI aqui é bem fácil, assim, de conseguir alguma coisa, principalmente quando está com visto que permite trabalhar 40 horas, né? Exatamente. Tem bastante pessoas assistindo já, tá legal. A Mariana Colombo, eu conheço a Mariana Colombo, ela tá fazendo processo de MBA com a gente. Dúvida, MBA equivale a mestrado, é visto 500? Legal, vamos lá. Mariana, seguinte, MBA é mestrado sim, tá? Se você tem uma dúvida legal, a gente já esclarecer agora. No Brasil tem muitos programas de MBA, tipo o GV, FIA, esses MBA do Brasil. Eles não são um mestrado, tá? No Brasil eles usam a terminologia MBA só para ser cool, que eles podem, porque não tem validade no idioma, na língua portuguesa. Mas fora, num país de língua inglesa, MBA é Master of Business Administration, é um master, é um mestrado, tá? Isso é bem legal, a gente tem que saber isso aí. E quando você vai fazer um MBA na Austrália, sim, você vai no visto 500, para quem está assistindo, o visto 500 é o visto de estudante, a categoria do visto, tá? Como existe visto de migração de 189, 190, o 500 é de estudante. Então já... Pode falar. Aí acho que já podemos falar uma coisa legal para quem faz o mestrado na Austrália, né? Isso. O bom 485, né? Tá. Tema 485. Já que falamos de mestrado, tema 4... Fernanda, o que é o visto 485? Qual que é a sigla, né? O que ele representa e para quem está disponível esse visto? Tá, o 485 é um visto bem legal que tem aqui na Austrália. Ele é o Graduate Visa. Ele tem 2 formas de aplicar, tá? Mas ele principalmente é um visto para quem vem estudar aqui. Então, para quem faz mestrado, por exemplo, cursando um mestrado de 2 anos, esse visto, né, depois teria que avaliar, tem algumas questões específicas, mas basicamente, cursando um mestrado ou um bacharel ou doutorado, né, do bacharel para cima, pelo menos 2 anos, tendo uma nota mínima de inglês aqui, é possível aplicar depois do término do curso e ficar por 2 anos aqui na Austrália. E aí esses 2 anos vocês podem usar como quiser. Vocês podem usar para investir numa aplicação para um visto permanente mais para frente, ou ficar viajando pela Austrália, se quiser, trabalhar 40 horas, sem precisar estudar, né? Esse que é o principal ponto.
esse visto, então o que o pessoal, vamos dizer, um consultor educacional, né, vai passar para um estudante das FIBO, um cliente das FIBO? Meu, se você está interessado em fazer um mestrado, está interessado em migrar, você pleitear um mestrado de 2 anos, você pode ficar na Austrália 2 anos, estudando o seu mestrado. Especificamente no mestrado, se você vai com um partner, um parceiro, um cônjuge, né? Essa pessoa pode trabalhar full time. E depois que durante o mestrado, e depois do mestrado, caso você aplica para o 485 e consegue o visto, os dois, ou a família inteira, ou só você sozinho, pode ficar mais 2 anos na Austrália para trabalhar com full time e te dar aquele tempo de fazer o processo de residência, pedir para ser convidado para aplicar e esperar o resultado enquanto você está legalmente trabalhando na Austrália, construindo sua vida. É um processo fantástico. É bem legal. Acho que a gente, já para concluir o 485, então a gente pode falar que não precisa estudar necessariamente Higher Education, né, que é o mestrado, para conseguir esse visto, né? Quais são as condições então, para conseguir esse visto sem estudar graduação e mestrado, Fê? Isso, sem ser graduação e mestrado, existe essa lista que a gente estava falando de ocupações em demanda aqui, né? Dessa lista geral, existe ainda uma de longo prazo e uma de curto prazo. Então, quando a gente... é possível aplicar para o 485 se vocês fazem, por exemplo, estudam cookery, para aplicar para uma ocupação de chefe, por exemplo. Né? Então, mesmo não sendo um bacharel, é possível aplicar para esse visto. Vocês ganhariam daí 18 meses de visto 485, depois da conclusão do curso. E o caminho é o mesmo, pode ficar aqui sem precisar estar estudando e se preparando para um PR ou usando esse tempo da melhor forma possível. Se eu ver se eu entendi, Fê. Então, se você tem uma ocupação que está na lista de longo prazo de demanda da Austrália, e essa ocupação, a qualificação necessária para enquadrar nessa ocupação é um estudo técnico antes de bacharel, né? O estudo técnico antes do bacharel, você faz esse estudo de 2 anos, que pode ser um combo de curso, né? Um certificado 3 e 4 diploma, um certificado 4 diploma, pode ser um combo de cursos. Você conclui esse curso de 2 anos, aí você pode pleitear esse 485 de 18 meses. Exato. É importante isso que tu falou também, né? Por isso, de repente, antes de fechar o curso, é bom ter certeza, porque tem que ter uma profissionalista de longo prazo, mas não é toda profissionalista de longo prazo que vai dar condições de aplicar para o Graduate Visa. Isso. Então, é bom só cuidar isso. Legal. Vamos continuar aqui com as perguntas. Obrigado, Mariana. Um beijão para você. Cláudia Fagundes Silveira, tudo bem? Tem limite de idade para migrar para a Austrália? Tem. O Skill Visa, 45 anos, no momento que você recebe o convite para aplicar para o visto. Então, né, para relembrar o processo do visto, você vai fazer seu Skills Assessment, que é validação da sua ocupação. Depois você vai levantar a documentação e pontuação suficiente para aplicar. Depois você pede para ser convidado para o governo para poder aplicar para residência. Então, em que momento você tem que ter 45 anos? Quando o governo disser, pode aplicar. Quando o governo enviar o convite para você, nesse momento você não pode ter mais de 45 anos. Legal. Espero que isso aí responde a sua pergunta, tá, Cláudia? O Fernando pediu desculpas pelo o chat, pelo falha técnicas. Ele está aqui do meu lado. A Aline está ótimo. Aline Gressoni, uma dúvida. Formação em letras, português, inglês, tem campo? Essa pergunta eu vou responder se tem campo. Difícil dizer, tá? Algumas coisas eu vou responder de uma forma genérica para todo mundo que busca emprego na Austrália. Você tem que ter 2 coisas bem desenvolvidas, tá? Um é seu inglês. Você não estou falando de sotaque. Sotaque não tem problema, não. É ter fluidez na conversa. Ter uma conversa profissional no qual você consegue defender seus pontos de trabalho e você rebater aqueles que estão, né, sendo trocados com você. Isso é muito importante. E o segundo é ter um visto que permite você trabalhar full-time, que dá tempo para você trabalhar na Austrália, né? Porque é difícil alguém contratar alguém, investir na carreira daquela pessoa sabendo que ele vai sair embora daqui 1, 2 anos. Então é muito legal você ter esse visto. Então, por isso que a residência é muito importante.
A Sabrina tá pedindo pra Fernanda deixar uma listinha de empregos aqui pra gente. Não é tão simples assim, né, Fê? Se eu puder. O que eu vou falar é pro Fernando que tá assistindo aqui, eu vou pedir pro Fernando escrever o site principal de busca de emprego na Austrália, que é o seek.com.au. Lá, 90% das vagas de emprego tá nesse site na Austrália, tá? Então você consegue fazer uma boa pesquisa. Elisa Galvão, essa aqui vai pra você, Fê. Meu filho faz engenharia software, tem como terminar o curso na Austrália? Bom, na verdade, eu vou falar do terminar o curso, aí você fala das vantagens para ele terminar lá, tá? Isso. Ó, sim, tem como terminar o curso na Austrália, e é uma ótima ideia, tá? Normalmente um curso de engenharia de software na Austrália vai durar 3 anos, mas as faculdades não vão dar todo o tempo para você, tipo, não vão eliminar todas as matérias, né? E ainda tem que ver se tem equivalência entre as matérias que ele já fez. Então tem que estudar isso aí. O que eu sugiro, se der, eliminar no máximo 1 ano de curso, para você cursar os últimos 2 anos na Austrália, para você terminar na Austrália e pleitear esse 485 que a gente acabou de falar, né, Fê? O que você acha desse projeto? Isso aí. Como a gente estava falando, né, TI é uma área que está super em alta, então, tendo condições de aplicar para o 485 seria ótimo, porque conseguiria, de repente, um trabalho nesses 2 anos de visto. Que dá mais pontos. Para um futuro Skills Assessment, dá pontos por trabalhar na Austrália, dá pontos por ter estudado na Austrália. E aí a gente pode também falar de uma coisa específica para o pessoal de TI, engenharia e accounting, né, que é o Professional Year, né? Então, estudando na Austrália uma graduação, um mestrado, esses estudantes ainda podem ser elegíveis para o Professional Year, que também dá pontos na hora de migrar, né? É um programa de colocação no mercado que tem aqui na Austrália. Então já é mais uma coisa interessante, mais uma vantagem para quem faz um Higher Education aqui. Exatamente, legal. Então, Elisa, deixa seu contato aí. Se quiser que a gente faça uma avaliação do caso do seu filho, manda ele para aplicar para uma universidade na Austrália e ver a equivalência de matérias, a gente pode fazer esse processo de consultoria para você, tá? A Mariana Colombo de novo. O partner tem direito de trabalhar full-time, no caso de MBA, pode trabalhar nesses próximos 2 anos full-time, 40 horas por semana? Isso. Sim. Quando é Higher Education, sim. Mestrado, né? O partner pode trabalhar full-time no mestrado, no MBA. Isso. Perfeito. É isso aí, Mariana. Deixa eu ver aqui. Mariana de novo, ela tá on fire. Estando com visto de MBA, os filhos menores têm direito à escola do governo ou algum desconto? Essa aí eu sei a resposta. Pode ir. Essa questão de escola para visto temporário é meio complicada, né? Assim. Depende do estado, eles têm tabelas, tá? Então vamos dizer, South Australia tem uma tabela, New South Wales também tem um. Às vezes, quando você está estudando o que chama Tertiary Education, então, Tertiary Education é graduação e mestrado, que é um MBA e é um mestrado, você tem uma tabela de preço reduzido, isso é do governo, é tabelado, é a escola do governo tabelado pelo governo. Então tem benefícios para quem faz mestrado e bacharelado na Austrália, assim. Não é free, não é gratuito, mas tem benefícios sim. A Cláudia Fagundes Silveira. Oi, Cláudia. Caso eu entre com o processo de imigração junto com meu esposo, ele também teria o limite de idade? O limite de idade é para o aplicante principal do visto. Legal. Tá? Então, no caso, se tu for aplicante principal, é isso que é importante. O do partner não vai entrar em consideração. Legal. Pergunta difícil da Maria Luísa Pacheco. Oi, Maria. Como está o campo de paramédicos? Não, é difícil responder assim como está o campo. Tem muita profissão, eu posso te dizer que tem muita profissão na área de medicina na lista, em demanda. O problema é então, consequentemente, a gente pode pensar que tá bom, né? Mas eu acho que é uma opção boa. Só o processo de aplicação para o pessoal da medicina ele é um pouco mais extenso, né? Mais complicado pela questão das provas e reconhecimento da profissão e tudo mais. Eu já escutei algumas pessoas tentar migrar para a Austrália na medicina por ser mais fácil através de conseguir um sponsor, um emprego, sponsor. Que eu acho que tá mais fácil ou menos burocrático, vamos dizer.
Porque conseguindo o sponsor, né, para medicina, não necessariamente precisa o Skills Assessment. Então, tentar entrar dessa forma, que já dá uma aliviada nessa parte do processo, que é a mais complicada, na verdade. Pessoal, quando eu olho pra baixo, tá? Quem tá assistindo, eu tô só vendo as perguntas aqui no meu celular, tá? Não tô aqui no WhatsApp, né? Só... legal. A gente tava médicos, né? A Mariana de novo. Eu fico falando Marina, desculpa, Mari. Vou chamar de Mari aí, não tem problema. Conseguindo um emprego, existe a possibilidade da empresa apoiar em visto de permanência? Existe a possibilidade. É o visto de sponsor que a gente fala, né? Isso. Então, na verdade, o visto de sponsor é um visto temporário, mas tem várias empresas que estão aptas para fazer esse processo e patrocinarem os funcionários, mas ele ainda não é um visto de permanência, né? Então, o visto de permanência tem uma segunda etapa a partir do sponsor. Para algumas ocupações, né? Exatamente. Também. Não são todas as ocupações que podem conseguir a permanência através do visto de sponsor. Legal. É preciso ter uma ocupação ou outra específica para que você possa conseguir por esse caminho. Fê, normalmente eu gosto de pensar da seguinte forma, você confirma. E se você tem uma possibilidade de seguir pelo Skill Visa, né, o seu 189, 190, regional, e o sponsor, vai pelo Skill, né? Vai pelo Skill. É um visto que não depende de mais ninguém, né? Exatamente. Só de você mesmo, né? Então, tendo a pontuação mínima, tendo a profissão em demanda, né? Então, eu sempre recomendo, segue esse caminho, até porque, claro, tem um custo inicial, mas até o momento da aplicação, que é um momento que tu já tem um pouco mais de expectativa de que vai dar certo, né? Ainda é um processo que o custo é baixo, né? Então, e o visto de sponsor sempre tu tem que ficar vinculado com aquela empresa por um período mínimo, né? Então tem questão de contrato, tu nunca sabe o que vai acontecer. Se você for sair da empresa por qualquer motivo, né? Exato. Então, o Skilled Visa é sempre uma opção mais indicada mesmo. Tem uma próxima pergunta que eu não tenho certeza sobre isso aqui, mas minhas perguntas foram embora. Deixa eu ver aqui. Qual você tá? Aqui, a Mônica Machiki. Desculpa se eu pronunciar o nome errado, tá? Falar algo sobre DAMA para regiões de área layer. D-A-M-A. Eu acho que DAMA é de Data Administrator, né? Bom, primeira coisa, Mônica, você pode detalhar um pouquinho mais sua pergunta, a gente tenta responder. Seguindo a Pauline de Paula, para o visto, temos que comprovar um dinheiro guardado, é isso? Qual é o valor? Deve ter esse dinheiro em conta. Eu acho que a Pauline de Paula está perguntando sobre visto de estudante. Pauline, se for visto de estudante, a gente responde isso aqui 30 vezes por dia aqui no escritório em São Paulo. Deixa o seu contato aí, que eu mando um documentozinho bem bonitinho, um documento explicativo do visto de estudante para você. É super legal, tá? Então daí você vai ver exatamente comprovação, fácil de calcular, bem legalzinho. Deixa eu ver. Alessandro Santos de Lima. Comparando com o programa de imigração do Canadá, quais são as vantagens do programa australiano? Aí eu vou ficar te devendo, eu acho. Eu posso falar um pouquinho, né? Porque eu não tenho muito conhecimento do programa do Canadá, não. A gente ajuda muita gente também para ir para o Canadá, fazer um processo bem parecido, tá? Assim, de uma forma geral, para muitas ocupações, o Canadá está muito aberto. Eu diria que o Canadá está parecido para áreas regionais da Austrália. Então, você fazer uma comparação, né? É sistema de pontos para a maioria dos estados no Canadá, das províncias. Tem umas províncias que não é, que nem Quebec não é ponto, mas aí você precisa francês. Eles estão mais abertos, eles estão mais agressivos para receber imigrantes no Canadá. Tá muito legal o Canadá para imigrar. A Austrália, de uma forma nacional, eles são um pouquinho mais limitados. Então, tem menos ocupações, né? E está bem concorrido. Aí, para regionais, você tem que montar mini estratégias para cada pessoa, tá? E é por isso que a Fernanda está aqui, porque ela começa a montar essas mini estratégias, porque, like it or not, a Austrália é muito cool, né? A galera quer ir para a Austrália, é mais quente, não tem frio, então a gente só tem que achar os caminhos. Então, uma consulta com a Fernanda vale ouro. Tá. Aqui,
Deixa eu pegar onde a gente estava, base. Ah, tá aqui. Segue a lista. A Maria Luísa Pacheco. Malu. Fala um pouco sobre esse visto, por favor. Quem se adequa a ele? Putz, Maria, qual visto que você está falando? Desculpa, tá? É que às vezes o áudio e a escrita não seguem a mesma velocidade, eu não sei qual visto você está falando. E a Mari Colombo de novo. Próximo de Melbourne, existe alguma área regional? Explica um pouquinho, Fê, como funcionam essas áreas regionais. Como que são classificadas as regiões? Eles delimitam basicamente por postcode, né, que eles chamam. Então, às vezes a gente fala área regional pelo CEP. Não necessariamente é regional, né, mas eles falam área regional. Por exemplo, tem algumas capitais menores, né, que são consideradas área regional também. Claro que no caso de Melbourne, Sydney, né, Brisbane, essas cidades maiores, elas não são parte da área regional. Mas para ter uma ideia, por exemplo, tem cidades a 1 hora aqui de Melbourne que já são área regional. Então, passando um pouco da região metropolitana, já é área regional. Exatamente. Então, acho que é essa a tua pergunta aí. O que tem muitos estudantes de mestrado indo para a Austrália, é difícil achar o curso que você quer, no preço que você quer, regional. É isso que acaba sendo difícil, né? Por isso que Adelaide está tanto em demanda hoje. Adelaide, eu indico para todo mundo. Adelaide é área regional, né? Então... É uma capital de estado, boa infraestrutura, boa população, bom tudo ali, empregos, né, empresas. Tem universidades top de linha, como também tem as universidades que tem um preço muito econômico. Então acaba sendo uma cidade muito atrativa nesse sentido, tá? Então, eu sou muito eu recomendo muito esse tipo de aplicação, porque tem cidades muito legais para a área regional e às vezes as pessoas, né, estão com Sydney e Melbourne na cabeça, mas vale a pena pensar um pouquinho aí, dar uma estudada nessas áreas, porque às vezes o caminho é mais fácil e vocês podem acabar gostando também. E é lindo, né? Uma região muito incrível, gente. As vinícolas que estão ali do lado... É muito prático, fácil o transporte, né? Mesmo de carro público, é muito fluido, é uma cidade incrível. Vale a pena realmente dar uma boa pesquisada, não ficar com medo de ficar fora de Melbourne e de Sydney, né? Não ter esse medo, quebrar um pouquinho o tabu, né? Isso. Que a gente tem no Brasil, né? Muito centro São Paulo, centro Rio, vamos dizer, nem Rio tanto, né? Mas São Paulo, assim, que vale a pena. Eu acho muito legal. Viviane Pacheco. Oi, olá pessoal. Meu esposo está fechando para fazer um MBA em Sydney de 2 anos. Como acompanhante, quantas horas semanais posso trabalhar? Antes da pergunta técnica, Vi, depois deixa seu contato aí, que eu posso dar uma olhada no curso que você está fazendo, que você está pleiteando. A gente dá uma avaliada nos preços, se você quiser. A gente pode fazer todo um processo aí educacional e aplicar para o seu visto aí de estudante de graça para você e para o seu esposo, tá? Então, bem legal isso aí. Deixa o seu contato para a gente fazer esse orçamentozinho. Agora, em relação à parte técnica, a gente já falou, né? Mas pode repetir, Fê, que eu acho que é dúvida que não para. Mestrado, o partner pode trabalhar full-time? Mestrado pode trabalhar full-time. Na verdade, esse visto é melhor para o partner do que para o partner sai muito na vantagem. Partner se dá bem. Pode trabalhar full-time, sim. E aí pode futuramente aplicar para aquele 485 que a gente falou antes também. Exatamente. E uma coisa que eu vou falar, eu adoro pegar casos de clientes de casais e família. Principalmente casal, porque normalmente quando ele vai fazer um mestrado, o salário que o partner recebe trabalhando na Austrália é muito alto, o salário mínimo mais alto do mundo, e isso é o mínimo, né? Ainda tem salários mais altos. Você desenvolve uma progressão de carreira mais livre, mais solta, você tem liberdade para trabalhar, e normalmente você mora junto. Se você está com um financeiro mais justo também, você pode dividir um quarto num apartamento, reduz... Nossa, tudo fica mais fácil quando vai em casal. Eu acho que é muito legal, e normalmente quando vai em casal, sempre tem uma intenção de migrar. Então a Fernanda entra muito em ação com a parte de migração, porque a gente está tentando ver um caminho como ficar na Austrália. Tem o 485, e acho que para a gente ter essa questão de agente de migração, a gente tem muito casal vindo para fechar o processo de estudos e de migração com as people. A maioria, na verdade, eu acho que dá para se dizer. Então a gente adora, a gente gosta de pegar muito esses casos de casal
É muito prazeroso pra gente. Vamos lá. Mari, podemos começar o curso em uma cidade e depois mudar para uma cidade regional? Pode. Educação pode. Agora, a parte das regras para contar ponto e para migrar para regional, como funciona, Fê? Bom, então a primeira coisa eu recomendo até no momento que vocês vão fechar o curso, já de repente é bom ter pelo menos uma ideia de onde seria, que área teria a possibilidade de fazer uma troca, né? Se tem escola disponível, porque às vezes isso acontece, né, Mal? Não tem o curso disponível numa região que vocês querem migrar, ou enfim. Então, quanto à parte de imigração, sim, pode. Só para a questão de pontos, para a questão da nomeação do estado, é bom cuidar. Alguns estados exigem um período mínimo de estudo. Alguns estados podem pedir que o curso que vocês estudem seja na área relacionada com a profissão que vocês vão escolher para aplicar. Então, só é bom entender bem qual a profissão, qual o curso e qual o estado, para fazer uma coisa mais certa. Mari, se você está pensando em trocar, cuidado, tá? Eu sei que a gente já falou no passado, mas cuidado mesmo. Você tem que estar muito certo daquilo ali que são possíveis dos seus caminhos. Eu sugiro fortemente você já ir para... Se você já está pensando em área regional, já vai. Porque você já constrói sua vida lá. Você já começa... Porque bons empregos e construir uma vida é muito de networking, tanto de amizade quanto profissional. Então esse networking você já vai construindo lá, você vai começar a construir uma cidade para depois uma para outro, putz, aí tem que começar de novo. Eu sugiro muito já ir direto para onde você já quer ir no final. E às vezes, dependendo do curso e tal, se vai entrar um 485 mais na frente, também não precisa ainda trocar o curso, de repente, espera mais um pouco, né? Troca de estado na hora do 485, então é bom entender bem as tuas possibilidades. Isso. Tá, a Cláudia Fagundes, é necessário prova de proficiência, como o IELTS? Sim, para o Skilled Visa, sim, é preciso. Na verdade... Para o 485 também. Para o 485 também. Oi? Para o Skills Assessment, né? Algumas profissões no Skills Assessment já pedem um mínimo de inglês, como engenharia, por exemplo, né? Algumas profissões relacionadas à educação. Então, mais ou menos assim, né? Você vai precisar IELTS para o reconhecimento da sua profissão, que é o Skills Assessment, dependendo da profissão. Dependendo da profissão. Você vai precisar do seu IELTS, provavelmente, para aplicar para o 485, o seu visto, se você fizer uma graduação ou bacharel lá. Para o 485, com certeza, precisa IELTS também. E para o seu aplicação de residência também. Para residência também. Então, no momento da expressão de interesse, já tem que ter. Preciso estar com a nota do IELTS na mão. Agora, uma coisa muito legal que eu quero só jogar aqui para o pessoal que está assistindo, dá uma pesquisada. Tem o IELTS, mas tem uma prova também que é muito bem aceita na Austrália e até eu acredito que é no maior que IELTS. É o PTE. Muita gente está gostando muito de fazer essa prova. Não falar que é mais fácil, mais difícil, não, mas muita gente está gostando e está tendo um feedback muito legal. É verdade. Tem bastante procura para essa prova agora e é uma questão bem pessoal mesmo, né? De que é mais, como que vocês reagem com as provas, mas o PTE está tendo bastante procura, vale a pena dar uma olhada. A gente fala IELTS porque é a mais comum, né? Mas além do IELTS tem PTE, TOEFL e Cambridge também, que o departamento aceita, então. Exatamente. Tá legal, vamos lá. Eduardo Falcão Costa. E aí, Edu? Boa noite. Com esse foco em Adelaide recente, não existe o risco de sair da demanda em um curto prazo? É possível calcular esse tempo? Existe alguma regra por população? Como funciona? Assim, uma ótima pergunta, tá, Edu? Eu acho que isso aí é uma coisa, se eu estaria fazendo esse processo, teria uma coisa que estaria aqui no fundo desse coco aqui, ó. Eu estaria perguntando sobre isso. Mas, de uma forma geral, não dá para saber, gente. É muito difícil, Imigração é uma política muito interessante, né? Tem muita notícia na mídia constante sobre imigração na Austrália, tá? Por quê, né? Porque e aí gera muito medo ou muitas incertezas nas pessoas. Mas uma coisa é super verdade. A Austrália, como o Canadá, é feito com base em imigrantes. É um país novo. A maioria das pessoas em Melbourne, né, eu acho que tem ou primeira geração, segunda geração imigrante. De imigrante. Eu sou um australiano imigrante. Eu fui para Nova Zelândia e Austrália com 5 anos. Minha família inteira mora lá, meus pais, meus sobrinhos.
Você também, né, Fê? Também, Eu você também, é imigrante. Então é muito comum e depende todo o crescimento econômico do Brasil, da Austrália nos últimos 32 anos sem crise econômica é devido a esse crescimento de imigração. Então o país depende disso, tá? Então não posso garantir nada, a Fê também não pode garantir nada, mas a gente sabe que tem uma estratégia muito forte de imigração. E também não é uma coisa que sai da noite para o dia, né? E não vai ser baseado também, vide Sydney e Melbourne, em população, né? Não é esse o critério que eles usam também. Não, também não é. Boa. A Viviane Pacheco, estamos fazendo com vocês. Uhul, valeu, Vi! Provavelmente eu já falei com você, né? A Mônica, para a Skill Visa, quanto tempo mínimo de trabalho no Brasil precisamos comprovar para que seja feito o reconhecimento da profissão junto aos órgãos australianos? O reconhecimento da profissão pelo governo australiano é difícil? Sou engenheira agrônoma. Vamos lá. Engenharia, o reconhecimento é com a Engineers Australia, né? Então, engenharia, teoricamente, não exige tempo de experiência profissional para reconhecimento da profissão, tá? Mas precisa apresentar alguns projetos, algumas coisas assim. Isso é uma coisa. Para a questão do visto, é interessante ter um tempinho de experiência profissional por causa dos pontos. E isso só começa a contar a partir de 3 anos de experiência profissional. Tá? Não quer dizer que se você não tiver 3 anos de experiência profissional, você não vai conseguir aplicar. Porque você tem que atingir aquela pontuação mínima necessária para o visto, né? Mas, claro, quanto mais pontos, melhor. Então, para experiência profissional, para começar a contar pontos fora da Austrália, mínimo 3 anos. E tem que ver onde que a ocupação de engenharia agrônoma está também na lista de demanda, né? Quais estados, quais regiões dentro do estado que a gente vai ter que encontrar para montar uma estratégia para você conseguir adequar as regras daquela região para você poder aplicar e pleitear uma residência. Então, de novo, gente, eu vou fazer rapidinho. Quem está entrando agora, que tá movimentado esse webinar, é o webinar de imigração das People. A Fernanda está aqui falando diretamente de Melbourne, ela é agente de imigração registrada pelo governo. Eu sou o CEO, cofundador das People, eu estou em São Paulo, nosso escritório em São Paulo, e a gente está fazendo essa dinâmica aqui para ajudar e tirar dúvidas. Então, quem tem dúvidas, pode mandar ver. Legal. Próxima pergunta. O mestrado acadêmico no Brasil gera pontos para o Skill Visa? Então, só para ver se eu entendi também, Fê, mestrado acadêmico é de research, né, que chama na Austrália, né? Que faz uma pesquisa. Eu acho que é por essa linha, eu acho. Se for mestrado de pesquisa, sim, tá? Se for mestrado por normal, né, coursework que a gente chama aqui, é o mesmo nível do bacharel. Então, espero que isso aí responda as perguntas. Claudemir, boa noite. Após o intercâmbio, eu preciso fazer alguma prova para o curso VET? Depende. E depende do curso VET, você pode conseguir um ingresso sem fazer prova, depende do nível de inglês, depende de várias coisas. E depende do curso VET, já que a gente está falando de imigração, cursos VET, que são cursos técnicos na Austrália, certificados de diplomas antes do bacharel, tem umas ocupações que você pode sim percorrer esse caminho de VET e pleitear uma potencial residência no país. Ocupações como, vamos dar uma lista, chefe de cozinha, mecânico, carpinteiro, plumber, como que é plumber em português mesmo? Encanador. Chaveiro tá na lista, né? Tem curso de chaveiro. Tem coisas interessantes. Então a maioria das ocupações que você consegue migrar dentro dessa categoria VET, certificado de diplomas, normalmente são trade occupations, que são as profissões mais mão na massa, né, Fê? Como que eu posso falar mais? É nesse sentido, assim. Bom, a Cláudia, é difícil fazer validação de diploma na Austrália? O processo é complicado? Acho que a Cláudia... pode ir, Fê, vai lá. Não, de novo vai depender da sua profissão, né? Então, assim, não é que o processo é difícil, mas ele é um processo meio
tem um monte de regrinhas, né? Então, é bom entender qual é a profissão que é mais, que vai fechar mais com o teu currículo, com a tua qualificação, porque às vezes tu pode ser formada numa coisa, mas toda a tua experiência profissional sendo outra, então é importante fazer essa análise antes de escolher e entender qual o órgão que vai validar a tua profissão e aí iniciar o processo. Então não é que é difícil, mas é bom entender exatamente o que tu precisa antes de iniciar ele. Ela falou que está cursando TI, eu não sei se é na Austrália ou no Brasil, mas está cursando TI. Normalmente é ACS. ACS é o departamento e que eu sugiro... Eu sugiro você fazer consulta com a Fernanda, tá, Cláudia? Honestamente, né? Deixa o seu contato aí, manda uma mensagenzinha, faz uma consulta, faz um planejamento. Migração é planejamento, gente. Você tem que fazer um plano, tem que sentar, fazer as coisas de acordo, já pensar durante o seu curso de TI, já começar a pensar o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que estruturar para conseguir atingir esse sonho. E TI, né? Fala com a gente! O meu marido é de TI também, então... Fez o processo, né? É um monte, vários clientes a gente achavam que era uma ocupação, mas a gente analisando acabou achando outra. Então, tem essa facilidade, né, também TI, então é bom analisar direitinho. Eu vou falar essa coisa de achar uma profissão, de um caso esse final de semana. Eu tava numa casa de um amigo e tinha um casal lá de Gold Coast. Eu falei, putz, vocês são de Gold Coast? Eles trabalham em tal restaurante. Eu falei, putz, eu fui criado comendo nesse restaurante, né, com esses donos, um papo muito legal. E nesse papo eu falei, e como você foi pra Austrália, né, vocês estão quanto tempo? Não, a gente é residente, conseguimos agora. Eu falei, putz, esse papo é o que eu mais gosto, né? E eu perguntei, como você conseguiu? Aí eles começaram a contar, eu achei um caso muito legal. Um arquiteto que foi para a Austrália fazer inglês, ficou lá um tempinho, melhorou o inglês. Aí, ele, sendo um arquiteto não é necessariamente uma ocupação fácil de você conseguir essa validação. Por quê? Porque é muito comum a arquitetura no Brasil ela ser muito focada em, landscaping, né? Toda a parte externa, né? E na Austrália tem outro curso para isso e ele foca muito só em edificação, então faltam muitas matérias. Varia muito, tem curso que vai direto. Mas esse rapaz, ele foi direto para uma ocupação que chama Construction Project Manager. Por quê? Porque ele conseguiu usar, ele contando para mim, os anos de experiência dele como gestor de construção aqui no Brasil, mais de 3, mais um bacharel de arquitetura. O departamento VETACES reconheceu ele como gerente de construção. Ele pleiteou para essa ocupação, conseguiu a pontuação e aplicou para um visto regional em New South Wales, em outro estado, que é 190, e em poucos meses ele já estava com um convite para aplicar para residência e conseguiu. Eu achei muito legal. Isso é muito comum. Pessoal, advogados também, né? Às vezes aplicar como advogado é muito difícil, mas trabalha muito com contratos, aí a gente acaba achando alguma outra ocupação, é bem comum. Então, bem comum isso acontecer. Vale reforçar que esse processo de consulta que a Fernanda faz, né, que as People faz para você, é um processo um tanto quanto criativo, né? Porque a gente tem que identificar dentro da sua histórico acadêmico e profissional como que a gente faz isso enquadrar em certas ocupações na Austrália, dependendo da região e da região que você também quer ir, está disposto a morar também. Então é todo um quebra-cabeça. Às vezes essa análise é feita no currículo, pelas atividades que você desempenha dentro da empresa, enfim, tem muita... Deixa eu ver aqui, Claudemir, mais uma pergunta, pessoal, após um intercâmbio eu preciso ter aquele valor para renovação de visto, exemplo, R$30 mil para um curso? E pela experiência de vocês, qual a chance de uma pessoa se dar bem aí, uma pessoa que trabalha muito aqui e que quer mostrar seu potencial nesse país? Claudemir, isso aí é uma questão de avaliação de visto de estudante, pelo que eu estou vendo. Mas sim, você tem que continuar com comprovação financeira sempre para visto de estudante. E se dá bem, aí cada um é cada um, né? Mas a gente pode falar isso em outro momento. A Cláudia tem uma pergunta legal, que é: meu esposo cursou enfermagem e tem especialização em saúde pública. Enfermagem é legal. Enfermagem é legal. Enfermagem é legal. Seria nurse aqui, está em bastante demanda, tem
Eles dividem ainda dentro de nurse várias ramificações, né? Então, pode ser mais específico, por exemplo, com idosos, ou com isso, ou com aquilo. Então, é interessante dar uma olhada. É um processo que não é tão fácil assim, tem um mínimo de inglês um pouco mais alto e tal, mas é uma profissão que está bem em demanda aqui na Austrália. Dá para fazer o processo, inglês é super importante, ocupações de geral de saúde, o inglês é super exigente, tem um processo de adaptação, tem um curso específico na Austrália, que chama o Iron Course, né, de ferro, que ele é um curso que ele faz um nivelamento, uma adequação da sua enfermagem fora, dentro da Austrália. Depois você conclui esse curso, ele é de alguns meses, um pouquinho caro, mas aí você já está num processo de qualificação aí australiana para você conseguir pleitear uma potencial residência, né, Fê? Isso aí. Legal, então vamos falar, faz uma consulta com a Fê, vamos falar de enfermagem também. Estamos fazendo validação para odonto e é bem chatinho, mas possível. Meu esposo já passou na prova teórica. Vi, boa sorte! Pelo menos já passou na prova teórica, né? Tipo, se você quiser alguma ajuda, algum auxílio, né? Por favor, fica à vontade de entrar em contato com a gente também. Que nem você falou, é chatinho, tem muita pegadinha. Por isso que a gente tem um agente de imigração interno, que a gente sabe que é chatinho para quem tá. E às vezes umas coisinhas que fazem toda a diferença na hora de aplicação e que garante que você tem sucesso nesse processo que custa tanto dinheiro e tão demorado, né? Então, se você não está com um agente de imigração e quiser uma ajuda, uma dica, fala com a gente. Mas, gente, faça com um agente de imigração. É muito importante, tá? Muito, muito, muito fácil. Todo o processo de skills assessment da residência, né? A Malu, de novo aqui, sobre curso de TI. Tem que ser bacharelado ou curso de tecnólogo é válido? Meu amigo está assistindo comigo. Ele é tecnólogo em TI. Oi, amigo. Vamos lá. Então, pode quer ir. falar? Não, essa parte é você, né? Então, TI... dependendo da ocupação relacionada a TI, ela vai ser reconhecida ou pela ACS ou pelo TRA, que é um outro órgão que tem algumas profissões relacionadas com TI, tá? Normalmente funciona, a ACS vai exigir um bacharel, o TRA pode aceitar algumas ocupações, tem algumas ocupações que podem aceitar o equivalente a um diploma aqui, que seria o tecnólogo aí do Brasil, né? Mas é bom dar uma olhada no curso, nesse tecnólogo, né, e ver se é possível encaixar às vezes com a ACS também. Mas para isso é melhor fazer uma análise melhor. Fê, uma pergunta para você minha agora nesse assunto. Tem casos que um tecnólogo ou um nível de estudos X mais anos de experiência em TI, eles equivalem? Isso, exatamente. A ACS é mais ou menos assim, né? Ela tem alguns níveis de reconhecimento. Então, por isso que é importante analisar o curso e analisar a experiência profissional também. Que não dá para dizer não de cara. Então, tem caminhos, né? Por isso que, de novo, cada caso é um caso, gente. Nunca se esqueça disso. Cada caso é um caso e tem uma estratégia e dá pra gente tentar encaixar de alguma forma, tá? A Vivi, a Priscila é ótima, indicamos ela. Ela que deu ideia de MBA ao invés de inglês, que no nosso caso vai ser bem melhor e com valores bem legais. É isso aí, Vi. Concordo plenamente. Aqui, ó. Não, mas, gente, até legal que a Vivi falou, eu também aprecio demais, Vivi, muito obrigado pelo feedback. Gente, muita pessoa pensa que intercâmbio é inglês e acabou, ponto final. Não, tem uma série de cursos, uma série de caminhos que a gente pode seguir. Desde o Brasil já pode sair com mesmo se você precisar de inglês, o inglês mais um mestrado, já tudo num visto só, já dá mais sequência, mais chance de até eu ter o visto aprovado. Tem tantos caminhos. A Spibo vem da Austrália, é uma empresa australiana que chega aqui no Brasil para abrir a cabeça aí das pessoas, para a gente mostrar que existem novos caminhos. Somos uma empresa baseada em tecnologia, em transparência. A nossa missão é democratizar a informação de educação e imigração para o mundo inteiro. Então, sucesso. Boa sorte aí, Gui. Robson Leal. Soube estudar cookery para aplicar pelo Skill Visa como chefe,
Qual o nível de formação necessária? Certificado 4, diploma, etc. Obrigado. Vai, Fê? Então, Essa o interessante é fazer aquele caminho do 485, né, para quem estuda cookery. Então, vem para a Austrália com um conjunto de cursos aí que são normalmente certificado 3 e 4 e diploma em hospitality. E depois disso, aplica para o Graduate Visa para ganhar esse 1 ano e meio para ficar aqui trabalhando. E aí é possível aplicar para o PR através desse caminho. Então, certificado 3, 4 e diploma. Legal. Só uma coisa bem importante para esse caminho, eu adoro esse caminho também, tem as suas coisinhas, né, para você conseguir ser considerado um chefe, para conseguir uma residência na hora do seu 485, mas aí você pode ir para uma região também, um regional, mas na hora de aplicar para o visto de estudante vindo do Brasil. Se você não tem nenhum histórico com cozinha, com a parte de culinária no Brasil, nem na sua família, o seu risco de visto na hora do estudo já para ir para a Austrália pode ser um pouquinho difícil. Então, fala com a gente antes, vamos fazer uma consulta bem detalhada, porque a gente sabe que esse tipo de curso, saindo do Brasil para ir para a Austrália, tem que ter uma aplicação redondinha, bem bonitinha. Isso. Tem uma pessoa chamada Dress Code. Bom, não, a Marcela, ele botou o nome dele depois. Desculpa, Marcela. Olá, vocês sabem alguma coisa sobre visto de investidor? Qual o valor mínimo e requerimentos? Esse visto é mais específico. Tem algumas categorias, né, Fê? Dependendo da região, agora está mudando um pouquinho, dependendo do valor, mas tem algumas ocasiões, aí você confirma mais ou menos, tem uns valores mais baixos, né, abaixo de 500, que você tem que investir e trabalhar na empresa. Tem isso, é mais para desenvolver, quando tu tem alguma ideia, né, e a empresa quer bancar aquela ideia, né. Aí você começa a entrar em patamares de 1,5 milhão, né, mínimo. 1,5 milhão para cima. 1,5 milhão de dólares australianos, e aí de 3 e 5 milhões de dólares que você tem que investir no país, comprovar e ficar. Você ganha uma residência temporária para depois virar permanente. Exato, isso quer dizer, ele ainda não é um visto permanente, mesmo investindo todo esse dinheiro, ele ainda não é um visto de permanência. Mas dá super certo, tá? É um visto, desde que você investe, cumpre as regras, o governo é bem aberto, né? Consegue a residência mais pra frente. E tem esse que é como innovation e mais para pesquisa, que é um valor um pouquinho mais baixo, mas para isso vocês precisam ter uma empresa aqui na Austrália por trás. Então tem uns caminhos sim, se você quiser a gente pode bater um papo. A Mônica de novo aí, com o Skill Visa, temos todos os benefícios de um visto permanente? O Skill Visa, eles, na verdade, são 3 vistos diferentes. 2 deles já são visto de residência, então sim, já tem direito à saúde, né, educação pública, estudar pagando menos, enfim, uma série de vantagens. E tem um terceiro deles, que é ainda um visto temporário. Então, ele não tem todos os benefícios dos vistos de residência, mas ele é um caminho para a residência. Então, você pode ficar um tempo com ele e depois aplicar para a residência e ter esses benefícios todos. Esse é qual visto mesmo? O 189 e o 190 são os residência, já direto, e o 489 é o temporário. Mas aí ele dá saúde pública, o 489? Ainda não. Não, né? Você tem que pagar para sua saúde pública. Né? Saúde privada. Isso. É bem importante. Ele é temporário ainda. Mas é um caminho bem legal também, né, Fê? Não, é ótimo também. É só uma questão de esperar 1 ou 2 anos e aí já pode aplicar para residência. Legal. O Claudemir está perguntando aqui se existe bastante moradia perto de escolas em Sydney ou é longe. Outra pergunta, se eu trabalhar em obras na Austrália, em obras existe possibilidade do empregador dar visto de trabalho, mesmo não estando naquela lista que o governo divulga. Pô, eu falo de acomodação e você fala de trabalho em obra. Acomodação, existe bastante acomodação em Sydney inteiro, perto e longe. E o problema não é a condução, o problema é o preço. Só. Sydney é a cidade mais cara da Austrália. Os salários são mais altos também, né, de obra, os salários são bons, pagam muito bem em obra lá na Austrália. Mas o custo de alugar é muito caro perto do centro. Você vai mais longe, né, demora mais tempo, mas obras também já muitas vezes são fora do centro também. Então, pode ser que você ache uma coisa que encaixa. E aqui na Austrália também,
os bairros são muito independentes, né? Então não tem aquela necessidade de morar perto do centro, vai ter escola, vai ter trabalho, vai ter tudo perto. Né? E agora, se ele trabalha em obra, ele consegue um sponsor? Então, se a ocupação estiver na lista, o visto de sponsor, ele também precisa ter a ocupação na lista, tá? Ele tem uma lista específica para esse tipo de visto, mas sim, se não tiver a ocupação na lista, não é possível conseguir o visto. E lembrando que isso é uma pergunta bem frequente também. Não é só a empresa querer dar o sponsor, né, gente? Então, precisa também ter cumprir alguns requisitos para poder aplicar para esse visto, né? Tem alguma questão de experiência profissional, de qualificação, que é bom cuidar. Pesquisa Mas de tem mercado, que estar na lista profissão. Pesquisa de mercado, tem vários itens aí. A Mari, de novo. Mari, tô adorando as perguntas, tá? Não para. Account Executive na área de TI, com formação em TI, está na lista de profissões principais e em Vitória, ou precisamos mudar de estado? De cabeça agora não vou saber dizer se está em Vitória, é muita ocupação. É muita ocupação, né? Tem que dar uma olhada melhor, Mari, mas se você quiser mandar um e-mail com essa pergunta, a gente faz uma respostinha. Acho que você tem nossos contatos todos, né, Mari? Adriane Dutra. Como estudante, só podemos trabalhar 20 horas semanais. Essa limitação é prejudicial na hora de procurar emprego? Se eu falar que não é mentira. É sim. Principalmente para empregos profissionais. Mas por que eu digo isso? Não é um preconceito, né? Muita gente fica brava porque não consegue um emprego profissional como estudante. É por uma questão de lógica pura que eu entendo. Se você está no visto estudante, o seu empregador não tem uma certeza de você ficar no país por muito tempo. E se você também só pode trabalhar 20 horas legalmente e ele precisa alguém trabalhar mais horas, é difícil ele também ter mais uma limitação. E se ele for investir em você para crescer na empresa, para desenvolver, e ele não sabe se você vai ficar, também é uma dificuldade. Mas assim que você tem um plano, né? Já vi muita gente conseguir empregos bons, mesmo com estudante, quando ele mostra que ele tem um plano de residência, que ele está fazendo todo o processo de um PR, né, de Permanent Resident, aí também tudo começa a abrir a mente e você conseguir mais oportunidades, tá? Então é uma boa pergunta, mas tem muito emprego de hospitality, tá? Se eu falar que quase 100% dos estudantes People na Austrália, em todas as cidades, que a gente manda para todo o canto, virtualmente todos estão trabalhando, todos estão tanto em empregos profissionais, mas a maioria está em hospitality, em trabalhos em eventos, em trabalhos que não necessariamente tem um plano de carreira a longo prazo, né, que a contratação é rápida e fácil. Então ajuda muito. E eles gostam muito dos brasileiros aqui também, né? Nossa, a gente trabalha bem, né? O brasileiro trabalha bem e eles gostam disso. Eles sentem a diferença, né? De uma forma geral, né? O brasileiro trabalha bem. Hugo, boa noite. Eu estou indo para a Austrália em maio de 2019, em Sydney. Vou estudar inglês. Aqui no Brasil, sou engenheiro eletricista. Quando chegar na Austrália, existe a possibilidade de trabalhar com alguma coisa relacionada à minha formação? Hugo, legal. Espero que você fechou com as People, tá, Hugo? Seu curso de inglês. Mas agora fala de engenheiro eletricista, Fê. É uma ótima ocupação, está na lista, em demanda também. Quanto ao emprego, como o Maurício acabou de falar, né, vai muito da sorte também, por causa da limitação do visto e tudo mais. Mas tem um caminho ótimo aí para te aplicar para um visto de residência, né, iniciando pelo reconhecimento da profissão. Tem vários estados com essa ocupação em demanda, ela está em demanda para o visto principal também. Então, acho que é um... Quer que eu faça uma consulta expressa de 3 minutos para você aqui ao vivo? Hugo, eu vou cantar um caminho para você. Vem falar comigo depois se você gostar. Feche o seu pacote de inglês já com um mestrado embutido de 2 anos. Pode ser um mestrado mais em conta na área de gerenciamento de projetos, que tem tudo a ver com a sua carreira de engenheira de eletricista, tá? Você vai conseguir alta probabilidade de ter um visto aprovado, porque dessas questões, dessa ligação e vínculo forte com a sua ocupação. Por você fazer um mestrado de 2 anos na Austrália, você ganha mais 5 pontos para o processo de visto. Se você fizer esse mestrado na área regional como Adelaide, você ganha mais 5 pontos. E depois, se você aplicar para uma regional, ainda para o visto 190 ou 489, você ganha mais 5 ou 10 pontos. Então, começa a ajudar muito
esse seu processo de ficar na Austrália de permanência fazendo um pacotão, além de você ter os benefícios do visto 485 de mais 2 anos, de nesse tempo você acumular um IELTS 7 ou de repente um IELTS 8, que dá mais 10 ou 20 pontos respectivamente. Então, essa é uma consulta expressa. Ainda pode achar um emprego na área no 485 e ganhar mais 5. Ganha mais 5 pontos ainda com o emprego. Então, vamos falar depois, tá? Eu acho que dá pra fazer um projeto legal pra você. Tá. E, gente, vai mandando pergunta aí, tá? Como que a gente tá de tempo? Deixa eu ver, a gente já tá 1 hora e pouquinho, mas vamos ficar mais um pouquinho, tá? Legal, tô adorando as perguntas, a galera tá super interagindo. Vamos falar um pouquinho de pontos. Vamos lá. Quais são os principais itens que dá pontos e, de uma forma geral, o que a gente deve estar tentando olhar na hora de pontos e quais são os pontos mínimos e que pontos estão sendo chamados também, né? Então, deixa eu fazer uma bola de cristal aí. Vamos lá. Bom, a pontuação, ela mudou esse ano para 65, né? Então, essa é a pontuação mínima agora para aplicar para vistos de skill. Normalmente, quanto ao que a nota de corte varia de profissão para profissão, né? Mas, teoricamente, tendo 65 pontos, já está elegível para aplicar e pode conseguir o visto. Algumas profissões como TI, engenharia, accounting, elas têm uma nota de corte um pouco maior, ou seja, quanto mais pontos melhor, né, 70, 75, vai ser chamado mais rápido. O que conta ponto? Idade conta ponto. Então, existem faixas, né, para todos os requisitos, na verdade, existem faixas. Então, por exemplo, idade de 25 a 32 é a melhor época para aplicar porque ganha mais pontos, mas não quer dizer que aplicando depois ou antes não dá. Então, é bom cuidar dessas faixas. Então, idade, experiência profissional, tempo de experiência profissional, nível de qualificação. Se tem experiência profissional na Austrália, também dá mais pontos. O nível de inglês, quanto mais alto, melhor. Existe um mínimo para aplicar, que é IELTS 6 ou equivalente, né, nas outras provas. Porém, isso não dá nenhuma pontuação, então a gente sempre mira no 7 para cima, para conseguir 8, melhor ainda. E essas outras questões que a gente já comentou também. Estudar na Austrália, dá pontos. Estudar na Austrália numa área regional, dá pontos. Só cuidando que curso de inglês não se aplica, né? Então, por isso que a gente sempre reforça que inglês é legal para começar, mas para quem está buscando imigração é bom buscar um outro tipo de curso também, né, para ajudar. Então, esses são os principais pontos. Depois, o partner também, né? Se tem uma reconhecimento da profissão, né? Isso, se você está aplicando com um partner e essa pessoa tem uma profissão que está também na lista em demanda aqui na Austrália, isso pode ajudar com pontos também. Basicamente é isso aí. Tem umas armadilhas aí no meio, mas é por aí mesmo. Tem, exato. Adriano Dutra, de novo, soube boatos que o curso VET de Telecom vai render muitos empregos no futuro. Estão sabendo algo sobre isso? Minha bola de cristal diz que sim, tá, Adriana? Adriana. O seguinte, rende sim, tá? Eu tenho uma escola muito legal lá na Austrália, chama MIT. Ela tem em Melbourne e Sydney, e ele tem para pessoas ou bacharel ou mestrado na área de telecomunicações, tá? E daí você fazendo esse curso, você até se enquadra para a ocupação de engenheiro de telecomunicações na Austrália, que está na lista de demanda para você pleitear uma residência. E esse curso é muito legal, porque ele tem um custo-benefício muito bom, tá? Então, se eu não me engano, tem em torno de uns $20 mil ano, que para a Austrália, para um curso, né, de telecom, é muito, muito bom preço. Porém, do mestrado, você tem que ter uma formação numa área relacionada, tá? Para ser aceito nesse programa. Bacharel, claro que não, mas o mestrado sim. E é um programa muito legal, e eu acho que tem muito emprego sim, tá? Você vai se dar bem se você conseguir uma residência nessa área e ter um inglês bom. Acho que nada te para ali de ter um salário excelente e uma vida excelente na Austrália. Claudemir de novo aqui.
Claudemir, em Darwin e Adelaide, está faltando mesmo mão de obra? Seria cidades com menos mão de obra? Relativo, né? Darwin, eles estão implementando alguns programas agora, né, para atrair os aplicantes. Eu acho que a questão mesmo é que o pessoal, no primeiro momento, sempre acaba indo Melbourne, Sydney, né? Então, esses estados menores acabam tendo mais facilidade para tentar chamar mais gente para aplicar. Eu acho que é uma boa opção, se você está considerando algum estado desses aí para aplicar. A maioria das pessoas que vão para todas as cidades conseguem emprego, né? De uma forma geral, assim, a gente nunca vai prometer emprego para ninguém, mas de uma forma geral, o índice de desemprego na Austrália é relativamente baixo. Eu tenho certeza que em Darwin e Adelaide é muito baixo também o índice de desemprego. Tem menos oferta de emprego, mas tem menos concorrência. Exato, então, é por aí, tá? O Adriano de novo, sou farmacêutica. Desculpa, gente, se meu português é estranho. É que nem eu falei, não fui criado aqui no Brasil, não, tá? O pessoal aqui brinca comigo no escritório que eu tenho português intermediário. E estão rindo aqui já de longe, né? Isso que é o problema. Tá, sou farmacêutica e queria saber se dá para aplicar para o Skill Visa. Eu preciso validar meu diploma na Austrália antes de aplicar o visto ou posso aplicar e depois validar o diploma? Não. A validação do diploma é a primeira coisa a ser feita, tá? Isso é o que vai determinar se tu é elegível para o visto ou não. Passo number 1, né? Isso, exatamente. Então, antes de fazer qualquer outro passo em direção ao visto, primeira coisa, Skills Assessment, validação da profissão. Aí, quando tiver uma resposta, né, positiva, pode seguir em frente e preparar a documentação. Mas isso é a primeira coisa. Então, eu vou repetir uma coisa que a gente já repetiu, mas assim, quer migrar no Skill Visa, validação de diploma. Pode exigir já o nível de inglês, o IELTS. Aí você corre atrás da sua pontuação. Tem a pontuação, já sabe qual que é o estado, a região, qual visto você vai aplicar, você pede para ser convidado, cumpre os requisitos e pede para ser convidado. Sendo convidado, você aplica para residência. Pode ser na Austrália ou fora da Austrália. Isso. Depende das condições de cada visto também. Legal. A Vi, de novo, como é a questão do visto para pais? Meus sogros terão 3 dos 4 filhos na Austrália. 2 deles com visto permanente com mais de 2 anos. Morando há mais de 2 anos. Então, o Parent Visa tem alguns requisitos específicos, né? Mas um deles é esse teste de número de filhos. Então, tendo 3 dos 4 na Austrália como mais de residentes, 50%, né, dos filhos na Austrália. Mais de 50%, exato. Já tá um tickzinho aí, então, nesse critério. Basicamente, esse é o critério principal, assim, que às vezes dificulta um pouco. Mas se já passou esse critério, o mais difícil são as taxas. Tem a taxa expressa deles. Você sabe de cabeça quanto é a taxa expressa? Fica em torno de mais de 40 mil. Fica em torno de 40 mil por dólares. Pai, né? Por pessoa. Exato. Bastante caro. Fala. Não, existe mais de um tipo de Parent Visa, na verdade, né? Então, tem o compulsório, tem o que não é compulsório. Então, tem uns que é para quem tem mais idade, né? Acima da idade que eles consideram aqui pensioner, né? Que é em torno de 65, 67 anos. Então, vai depender aí de qual dos Parent Visas que vocês considerariam aplicar, né? Ele pode ser aplicado tanto de fora quanto de dentro da Austrália, mas esse compulsório, ele é um visto caro. Esse é o maior impeditivo. Mas o pessoal, é engraçado, né? Eu já falei desse visto para muitas pessoas, né? Que sempre tem essa curiosidade. E todo mundo se assusta muito com o preço, mas no final do dia, né, pelo valor de salário da Austrália, pelo todo o progresso, né, não é muito dinheiro. Eu vou falar por quê. Questão de saúde pública, os benefícios sociais que você nunca contribuiu para o imposto no país. Você nunca fez uma contribuição de imposto de renda, né? Você não contribuiu. E você já chega lá, já usa todo o sistema público, que é excelente, é muito bom. Minha família lá tem... Meus irmãos têm até seguro... Um deles tem seguro privado. Ele usa o sistema público para ter os filhos, para ir no médico. Não usa o privado, porque é melhor o público.
É muito interessante, É. muito curioso. Exato. Legal. Boa sorte aí com trazendo os pais também, tá, Vi? Vai dar tudo certo aí. A família toda na Austrália. Claudemir, em média o curso VET tem duração de 2 ou 2 anos e meio ou 3. Claudemir, curso VET, que é o diploma e certificado, ele tem variação mais variada. Ele tem variação de poucos meses, acho que no mínimo 6, 8 meses, e vai até uns 3, 4 anos. Você pode ver pacotes de curso VET, varia muito, tá? Mas é isso aí. A Mari Colombo... Mari, eu tô adorando, não para de fazer as perguntas. Eu vou fazer MBA, mas a ideia é que meu partner consiga trabalhar na área de IT Account Executive e quem deve seguir com visto de residência permanente. O que for mais fácil. O que for mais... Exato, o que for mais fácil, o caminho mais rápido. O que for mais rápido, tem que fazer uma avaliação dos dois casos, né, pela Fernanda, tudo bonitinho, fazer um projeto, fazer uma consulta completa e daí a gente toma uma decisão. Algumas profissões vão ser mais fáceis, vão dar mais opções para vocês, então é isso que é bom colocar na balança de acordo com os objetivos de vocês também, né? Às vezes pode ter um estado que vocês querem muito, outros não, então... E o nível essa de inglês, é a estratégia. Nível de inglês, demora de conseguir um bom nível de inglês para conseguir a pontuação, tudo mais, né? Exato. Mas de uma forma geral, TI é muito bom, gente. TI, né? A gente gosta muito de TI, a gente já falou muitas vezes. Thumbs up for IT. A gente está recebendo um incentivo. Mari, a Mari está perguntando, vemos isso depois ou antes de ir? Mari, a gente já teve algumas conversas disso, mas a gente pode ter mais um papo aí sobre isso depois amanhã ou no início da semana que vem, sem problema, a gente conversa aí para dar mais uma alinhada nisso. Daniele, primeira pergunta da Dani. Boa noite, Dani. Li que a Austrália irá facilitar o visto para quem quer morar na áreas remotas. O visto se chama DAMA, deve ser da DAMA, Designated Area Migration Agreements. Você poderia me falar um pouco mais sobre isso? Sim, claro. Desculpa sobre o DAMA. Eu estava pensando, tem outro DAMA, que é o Data Administration Management Association, que é de parte de TI. Mas você quer responder essa ou... Então, na verdade, ele ainda não tá 100%, né? Não foi definido todo o processo, mas sim, é uma tendência. É meio parecido com as áreas regionais, né, que a gente tem hoje do Skilled Visa, então é válido para áreas específicas e provavelmente algumas ocupações específicas para essas áreas remotas. Então, é uma tendência. Muita gente... Sabe, eu tenho pessoas perguntando para mim que saiu uma notícia recentemente, que eles vão cortar a imigração na Austrália. Não é isso, gente. É que eles estão tentando... E eu acho legal, tentando focar a imigração para áreas que necessitam mais, entendeu? Se todo mundo que migrar para a Austrália for todo mundo para Sydney, não é saudável nem para os imigrantes, não dá certo, né? Não é sustentável um projeto desse. Exato. Então eles estão fazendo medidas novas para tentar levar o pessoal, dando incentivos para levar para essas áreas regionais, né? Exatamente. Hoje tem o 489, tem o 190, então, né, os estados mais afastados, tipo Northern Territory, South Australia, estão dando incentivos também para o pessoal para imigrar para lá, então... Vale a pena, exatamente. Vale a pena. O Claudio está falando que é a última pergunta dele, que ele vai liberar a gente. Eu ainda acho que ele vai fazer mais uma, mas tudo bem. A gente precisa fazer declaração de imposto de renda na Austrália. Se tu trabalha registrado, sim. Praticamente, quando você vai como estudante, você já é um residente para fins de imposto de renda. No momento que você está tendo dinheiro entrando na conta de trabalho, você já é como eles se consideram um residente, eles chamam de resident for tax purposes, né? Então você é um residente para fins de imposto de renda. Sim. E o Melky Souza, última pergunta também. O Maurício tá solteiro? Até tô ficando vermelho aqui. Tô saindo. Não tô solteiro não, já tem uma dona aqui já. Mas tá legal, gente. Acho que depois dessa pergunta aí,
Eu acho que valeu, A né? gente encerra. A gente pode iniciar, já deu 1h20 aí, de 1h15 de webinar. Então eu tô mais vermelho, mas tudo bem. Mas gente, eu queria agradecer muito a participação de todo mundo. Super legal, a gente está aqui constantemente com muita gente aqui no nosso webinar participando, as perguntas demais, adoro. A gente vai fazer muito mais disso. Mais webinar que eu faço, a gente está fazendo mais divertido eles estão ficando, mais legais eles estão ficando, então muito legal. De novo, a Spibo está aqui para ajudar, tá, gente? Educação, inglês, você é criança, mestrado, migração, residência, cidadania, ajudar os seus pais, visto investidor que a gente falou hoje. Estamos aqui para ajudar vocês da forma mais transparente possível, tá? Eu tenho os meus post-its aqui que eu tenho que falar de certas coisas, né? Que ficam me cutucando aqui. Tem uma live dia 18, semana que vem, que dia? Exatamente, a última do ano, terça-feira. Terça-feira, gente. 7h30 da noite. Vai ser a live mais legal de todas. Vai ter toda a equipe aqui de São Paulo, vai ter 5 pessoas na live, falando de tudo que é intercâmbio no mundo inteiro, assim, sem limitações, sem restrições. Então vai ser super divertido, então participa aí, semana que vem, por favor. Fê, você quer dar um tchauzinho também, antes que eu... Vamos lá. Gente, obrigada pelas perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, né? Ou pela Spibo, ou pelo o Maurício, o pessoal aí passa o meu contato para vocês. Uhum. E a gente vai traçar um plano aí para vocês virem para cá também. Feliz Natal e um 2019 maravilhoso para todo mundo. Fê, Feliz Natal pra você, Feliz Natal pro Mal também. A gente, apesar de a gente se ver aqui todo dia. E, pessoal, lembrando vocês, segue a gente aqui no Facebook, a gente está fazendo diversas lives, a gente está soltando promoções aqui, conteúdo direto falando sobre imigração, falando sobre residência, sobre Instagram. cursos, VET e tudo mais. O nosso Facebook e Instagram é SpiboBR. Spibo, lembrando, tem 2 Is. Depois vocês perguntei pro Maurício o motivo disso. No próximo live eu falo. E a gente se vê logo mais. Tá? Feliz Natal pra todo mundo. Beijo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau.